Olá, caro estudante do Beabá Exatas, como você está hoje? Muito bem, a aula de hoje nós vamos ter aqui uma resolução de uma integral dupla, porém eu vou te ensinar aqui como que a gente deve mudar o intervalo de integração. Então eu tenho certeza que você já chegou em determinadas situações onde a primeira integral que você tem que fazer, ela é um pouquinho difícil de ser resolvida de início, né? E aí eu vou te ensinar passo a passo como você deve mudar o intervalo de integração e assim calcular a tua integral de forma mais simples, beleza? Então, fica comigo aí até o final e vamos assistir essa aula de hoje. Muito bem, então esboce a região de integração dessa integral aqui, ó, integral de 0 a 1 em relação a y, né, aqui, e integral de menos raiz de y até raiz de y, de uma função aqui que eu não sei quem ela é, não sei, tá? Dx dy. E aí ele pede para a gente trocar a ordem de integração. Então, presta bem atenção como que a gente vai fazer. Essa análise para essa integral, ela vale para qualquer tipo de função que a gente venha ter aqui. Eu vou te ensinar como mudar os intervalos de integração, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é desenhar a tua região no qual a gente está querendo resolver essa integral, tá? Então, inicialmente, ali a gente tem, olha só, o intervalo para x aqui, ó. É de menos raiz de y até raiz de y, certo? Então, legal. Então, observe aqui, ó. Por que a gente vai ter essa configuração aqui, ó? Observa bem. O meu y, ele varia de 0 até 1. Ok? Então, observe aqui, ó, de 0, né, a reta y igual a 0, que é o próprio eixo x, e a reta y igual a 1. Então, você está vendo aqui, olha só, a reta y igual a 1. E isso mostra esse intervalo aqui que a gente tem. Agora, aqui dentro que está a jogada. Você tem aqui o intervalo para x, né, de menos raiz de y, menor ou igual que x, menor ou igual que raiz de y. Vamos focar apenas aqui em x igual a raiz de y, ok? Muito bem. X igual a raiz de y, que equação é essa? Se você eleva ao quadrado os dois lados, a raiz vai embora, e aí o meu outro lado vai ficar como x ao quadrado. Então, tu vai ter x ao quadrado é igual a y. Essa é uma equação de uma parábola. Por isso que você está vendo aqui uma parábola. Bacana? Então, está aqui a região de integração no qual a gente está mostrando aqui essa integral. Muito bem, então, como a gente quer aqui, ó, observa aqui, ó, primeiro essa integral em relação a x, ó. Então, vamos pensar assim, ó, trace uma reta paralela ao eixo x. Por que eixo x? Porque a integral daqui de dentro, primeiramente, é em relação a x. Então, observa aqui essa reta, ó. Essa reta, ela vai, primeiramente, entrar aqui, né? Parece que é óbvio, Robson, que ela vai entrar ali. Só que o que eu quero abordar aqui contigo é extremamente importante, porque através dessa interpretação aqui, ó, onde a reta entra e onde ela vai sair, vai te mostrar como é que vai ser a montagem do meu intervalo. Então, veja aqui, ó, esta reta aqui, ela é uma reta imaginária, e ela é útil para você montar o intervalo de integração. Então, ela entra nessa parte aqui, ó, entra na parábola por este canto aqui, certo? Só que aí tu vai ter, ó, x, quanto vale o x aqui? X é menos raiz de y, né? Por que menos raiz de y? Porque o x aqui, ó, ele está na região negativa, olha só. Né? Então, eu tenho essa parábola, y igual a x ao quadrado. Se eu isolar o x, eu vou ter x é igual a mais ou menos raiz de y. Então, aí eu vou ter, ó, nesse pedaço aqui, ó, eu vou ter menos raiz de y, por quê? Porque o x é negativo, tá? E aí, daqui para cá, onde ela sai, veja que eu estou na região positiva de x aqui. Então, eu vou ter essa parábola, e quanto vale o x? X é igual a raiz quadrada de y, tá? Então, é por isso que a gente vai ter o nosso intervalo escrito dessa forma. Menos raiz quadrada de y menor ou igual que x, menor ou igual que raiz de y. E o y, né, o intervalo para y é de 0 a 1. É dessa maneira que a nossa integral está se apresentando para você agora.
Tá? Então, eu fiz questão de mostrar para você, desenhar a região de integração para a integral que está aparecendo aqui para você. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos inverter o intervalo de integração? Está aí a região já desenhada para você. Vamos mudar esse intervalo? Veja que vai ser bem fácil e bem tranquilo. A gente vai seguir as mesmas etapas. Então, ó, tá ali a minha região no qual eu quero, então, calcular a minha integral, certo? Se eu quero inverter a integração, veja que, primeiramente, eu tenho que calcular a integral em relação a x. Inverter a ordem de integração, numa linguagem mais simples, eu vou fazer com que a minha integral daqui de dentro, que é em relação a x, agora eu vou calcular essa integral daqui de dentro em relação a y. E quando você faz a mudança na ordem de integração aqui, ó, você muda o teu intervalo de integração. Bacana? Então, vamos lá. Então, esse é o meu objetivo. Então, inverter a ordem de integração. Agora, a gente quer que a integral de dentro dependa de y. Então, se depende de y, eu vou desenhar ou traçar uma reta paralela ao eixo y. Então, olha só, vou desenhar aqui uma reta paralela ao eixo y, porque eu quero agora, primeiramente, calcular a integral de dentro em relação a y. Bacana? Então, vamos lá. Ó. Então, observe que essa reta aí, ó, a gente vai obtê-la agora, para encontrar o intervalo de integração. Então, veja, essa reta primeiro, ela entra ali embaixo, olha só, ok? Na parábola, e ela vai sair aonde? Vai sair lá em cima, ó, lá na reta y igual a 1. Observa bem. Agora, com esse tipo de desenho, com esse esquema aqui, como é que eu vou escrever o meu intervalo de integração? Olha só, aqui eu apresentei para ti antes x igual a raiz de y, né? Então, se você elevar ao quadrado os dois lados, aí mostra para você que eu tenho a equação de uma parábola, tá? Então, quanto vale o meu y bem aqui? Ora, isso aqui não é a parábola? Então, vai ser x ao quadrado. Então, olha só, x ao quadrado, ó. Essa reta aqui, imaginária, ela entra bem aqui, ó. Então, como ela entra nessa parte aqui, na parábola y igual a x ao quadrado, por isso que aqui é x ao quadrado, ok? Beleza, aí ela está atravessando essa região aqui, ó. Ela sobe, sobe e ela vai sair bem aqui. Quanto vale o y aqui, Robson? O y é igual a 1. Então, se o y varia entre funções, né? O y varia entre funções. Qual é a outra variável aí da jogada? Não é a variável x? Sim, então a variável x tem que variar entre números. Tá? A prática nos traz isso daí. É isso que eu estou sendo bem prático aqui contigo. Se uma variável varia entre funções, a outra variável tem que variar entre números. Sempre a tua última integral tem que ter um intervalo numérico. Tá? Então, a minha integral de dentro é em relação a y, então a minha integral de fora, vou já escrever para ti, tem que variar entre números. Vejam que aqui vai variar o x de menos 1 até 1. Então, aí, ó, qual é a minha nova forma de escrever a minha integral em relação a y? Olha só aqui, ó, x ao quadrado até 1 da minha função, aí qualquer, dy, e o dx é o intervalo de menos 1 até 1. Então, qual é a nossa conclusão aqui que eu quero te falar? Robson, a maneira como você apresentou a integral no início, certo? Ou seja, foi isso aqui que eu te apresentei no início, ok? Se eu resolver desta forma aqui, Robson, eu vou chegar a um certo resultado, né? Sim, você vai chegar a um certo resultado. Robson, mas eu quero inverter o intervalo de integração. Eu posso fazer isso? Claro que pode. Aí vem a questão bacana aqui, ó. Eu vou chegar no mesmo resultado, Robson, se eu inverter o intervalo de integração? Se você não errar nenhuma conta, nenhuma análise, obrigatoriamente você vai chegar no mesmo resultado. Tá? Então, essa integral que eu te apresentei no início, em relação a x, okay? É a mesma coisa, te leva no mesmo resultado,
se você fizer primeiramente em relação a y. Veja que mudei a ordem de integração, então eu vou mudar o intervalo de integração. Olha só aqui como são coisas diferentes. Mas resolver essas duas integrais vai gerar para você o mesmo resultado, se você não errar nenhuma conta. Bacana? Muito bem. Então, Robson, quando é que eu tenho que mudar o intervalo de integração? Aí depende, meu caro. Depende se a tua primeira integral aqui de dentro, ó, por exemplo, ok? Se essa primeira integral ela é difícil para ser resolvida, ela não é imediata, né? Ela tem que ser por partes, por exemplo, ou uma substituição trigonométrica, né? Que dá um pouco de trabalho. O que você tem que fazer? Inverte a ordem de integração para que a tua primeira integral seja mais simples de ser resolvida, tá bom? Então é essa a ideia que a gente trabalha na mudança de intervalo de integração. Então espero que você tenha gostado aí dessa aula, tá? E se você ainda não se inscreveu no canal, não perca a oportunidade. Se inscreva no canal e assine ali o sininho, né? Marque ali o sininho para você receber que eu vou enviar mais vídeos aí para vocês. Legal? Um grande abraço aí do professor Robson e até a próxima aula. Tchau!